A introdução nós começamos no domingo passado a respeito do livro do profeta Joel. Nós dividimos essa introdução então em duas partes. Na semana passada nós falamos a respeito da vida do autor, do profeta Joel, do homem que recebeu essa mensagem de Deus. Falamos também sobre a data, mas como nós dissemos, nós sabemos muito pouco a respeito tanto da pessoa de Joel e menos ainda a respeito da data que este livro foi redigido. Mas como nós falamos no domingo passado, o importante para nós é saber que o próprio profeta Joel ele define esta palavra como a palavra do Senhor. É assim que ele começa este livro. E é esta definição e esta a principal característica deste livro. Estas palavras não são as palavras do profeta Joel. Elas são especificamente a palavra do Senhor. Ele não é a fonte, ele é apenas o canal destas palavras. É isso que autoriza este livro a estar entre os livros sagrados, a estar a ter sido preservado até chegar a nós. Este livro, como dissemos, ele está listado entre os livros que são conhecidos como os profetas menores, não porque eles são menos importantes do que os profetas maiores, mas porque esses homens, eles transmitiam uma mensagem um pouco mais resumida, mas não deixa de ser uma mensagem extremamente importante e essencial. Como falamos, o mais correto para nós é dizer que a data é incerta. Há muitas especulações a respeito do tempo, mas não temos uma certeza absoluta a respeito da data. O mais correto é afirmarmos que ela é incerta. Nem por isso ela deixa de ser válida para nós, porque, como dissemos, ela é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é como o Senhor. Ela é eterna, ela é imutável, ela é perfeita, ela é infalível, ela é infinita. Ou seja, da mesma maneira que ela foi de grande valia para os ouvintes, os leitores contemporâneos de Joel, ela é válida e importante para mim, para você, para os nossos dias, para os nossos tempos, principalmente porque uma das mensagens principais deste livro é um chamado de Deus ao arrependimento, ao quebrantamento. E não há uma mensagem mais válida do que esta para os nossos dias, diante de tanta imoralidade, diante de tanta falta de limite para o mundo, diante de tanta falta de pudor e de tanta corrupção e depravação, perversidão que tem dominado a sociedade dos nossos tempos. Essa palavra continua válida. E como uma continuidade então desta introdução, nós falamos que passaríamos então como que um panorama deste livro, um breve resumo a respeito dos principais assuntos e para termos uma linha para depois então nós começarmos a refletir, a meditar a respeito destes assuntos que Joel trata. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos comigo e em um instante nós orássemos para que Deus pudesse nos conduzir nesse momento, nos dar sabedoria e capacidade para compartilhar e para compreender as verdades que vão ser ditas aqui nessa noite. Oramos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos em primeiro lugar dar-te graças por esta noite, por esse tempo que temos para estarmos neste lugar. Muito obrigado. Papai, como este tempo é imprescindível para nós, como ele é precioso, como ele é valioso, como ele é extremamente necessário, ó Deus, e nós como teus filhos, como teus servos,
como tua igreja, estejamos reunidos para te cultuar, para te adorar, para colocar diante do Senhor as nossas súplicas, as nossas necessidades, mas também para ouvirmos a tua voz. Por isso te pedimos nessa hora, e pelo teu Espírito Santo, Senhor, tu fales conosco em nome de Jesus. Que nada fuja da tua boa, agradável e perfeita vontade. Que tudo esteja de acordo com aquilo que está registrado, Senhor, na Escritura Sagrada. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós não estamos aqui em busca de tradições, de visões, de sonhos, das nossas vontades, dos nossos caprichos, dos nossos deleites. Não estamos aqui em troca de engrandecimento, de fama, de enriquecimento. Estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te tornar conhecido por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Estamos aqui para sermos ensinados, moldados, corrigidos, forjados, disciplinados, orientados, consolados, confortados, vivificados, fortalecidos pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, acima de todas as coisas, que tu sejas glorificado, que tu se tornes conhecido, que a tua palavra, Senhor, faça com que os nossos olhos se voltem para Cristo e que a vida de Cristo seja cada vez mais implantada e manifestada em nosso ser, em nome de Jesus, por meio da pregação da tua palavra. Querido Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos. Não nos permita fugir em nenhum momento daquilo que está já revelado na tua palavra. Ajuda-nos a apenas transmitir, compreender, compartilhar com fidelidade aquilo que está registrado na tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Assim, Pai, oramos para a tua glória e somente para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Como falamos, queremos dar continuidade, então gostaria de ler novamente o primeiro versículo deste livro, capítulo 1, versículo 1, que é a base daquilo que posteriormente então Joel recebeu do Senhor, registrou e compartilhou com o povo de Deus naquele momento. Ele diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Glória a Deus. Então, tudo aquilo que nós vamos compartilhar, queremos compartilhar com temor e tremor diante desta verdade. E tudo aquilo que está registrado aqui é a palavra do Senhor. Queremos nos limitar a apenas transmitir com fidelidade, interpretar com fidelidade aquilo que já foi revelado, como nós detalhamos no domingo passado. Então, diante desta verdade tão preciosa de que este livro é a palavra do Senhor, de maneira resumida, nós vamos compartilhar então os temas ou os assuntos que Joel trata no decorrer deste livro. Primeiramente, ele vai fazer uma censura ao povo por causa de uma certa estupidez do povo de Deus, porque mesmo castigado por Deus, mesmo afligido de uma forma tão dura, disciplinado de uma forma tão dura, o povo de Deus manteve-se com o seu coração endurecido diante desta disciplina de Deus. Ao invés de quebrantar o seu coração e lançar-se diante das misericórdias de Deus em arrependimento, o povo endureceu ainda mais o seu coração. O culto a Deus havia sido abandonado. Eles haviam pervertido o culto a Deus, introduzindo ao culto paganismo e idolatria. Rituais estranhos à adoração a Deus, a direção ou ao padrão de culto que Deus havia estabelecido para o seu povo.
eles começaram a agregar à sua prática ritos e práticas dos povos à sua volta, práticas estranhas ao culto a Deus. E qualquer semelhança com os cultos, evangélicos e os rituais religiosos dos nossos dias não são mera coincidência, são fruto da carnalidade dos homens, de uma busca de certa forma desenfreada por satisfazer os seus prazeres, o seu ego, em busca de grandeza, de reconhecimento, de fama, de prosperidade, e por causa da ganância, da ambição, que é a palavra que eu esqueci no domingo passado, que eles estavam aqui, eu fiquei procurando esta palavra, é ambição. Por causa da ambição dos homens, as igrejas estão repletas de práticas e de rituais estranhos ao culto a Deus, agregando cada dia mais rituais e procedimentos, e assim adulterando o culto a Deus, se enchendo de amuletos, de práticas estranhas, de métodos estranhos ao culto a Deus, transformando o culto a Deus em um culto ao próprio homem, às suas próprias vontades, à sua própria satisfação, e fazendo aquilo que o apóstolo Paulo diz, tornando o seu próprio ventre o seu Deus. Um culto onde o homem é agradado, onde o homem é satisfeito, onde o ego humano é massageado, onde as pessoas precisam sair da igreja dizendo: eu me senti bem neste lugar. É claro que nós devemos nos sentir bem aqui, sermos bem recebidos, sermos bem tratados, mas a questão é a que ponto nós chegamos de negociar a palavra de Deus, a verdade das Escrituras, para satisfazer ou massagear o ego e a alma humana. Um culto extremamente voltado para os sentidos, em que é necessário que sopre um vento, em que se veja algo, em que se sinta um frio, um calafrio, um arrepio, um choro, em que realmente apenas os sentidos humanos sejam satisfeitos e não a glória de Deus. Exatamente este era o padrão seguido pelo povo contemporâneo de Joel. O culto a Deus havia sido adulterado, e Deus havia então derramado juízo sobre aquele povo, para que eles fossem quebrantados e se voltassem para Deus. Mas eles foram estúpidos a tal ponto que permaneceram com seus corações endurecidos diante desse chamado de Deus. O que Deus fez então diante desta deturpação do culto? O próprio povo de Deus havia trocado Deus por Baal, o Deus da fertilidade, da prosperidade. Deus então como que coloca o dedo na ferida, Ele vai exatamente no lugar onde Baal deveria ser, entre aspas, soberano. Aquilo que o povo esperava de Baal era que a sua colheita fosse próspera, que as plantações dessem o seu fruto, porque Baal era o Deus da fertilidade, da prosperidade das plantações. Deus, então, onde deveria ser a especialidade de Baal, proteger as plantações, fazê-las abundantes,
As plantações agora são completamente devastadas pelos gafanhotos que Deus envia. As plantações são completamente destruídas. A calamidade tomou conta daquela nação. Eles esperavam a prosperidade e, em troca da sua idolatria, vem o juízo de Deus. O povo não tem mais ofertas para oferecer a Baal. Deus nunca se deixa sem testemunho para o seu povo. Ele manifesta o seu poder, ele manifesta a sua soberania para disciplinar o seu povo se for preciso. Quando ele perde-se no seu caminho, Deus, em misericórdia, traz-o de volta. Agora, em segundo lugar, então, depois de censurar a estupidez do povo, o profeta Joel, então, profetiza tormentos e sofrimentos ainda maiores por vir, em consequência deste ainda maior endurecimento do povo. Ao invés de quebrantar-se, o povo endureceu-se, então Deus enviaria ainda mais juízo sobre o seu povo. Mas é importante que nós estejamos cientes e compreendamos corretamente este juízo, porque este juízo não vem para destruir o povo, vem antes para trazê-lo de volta a Deus, de volta à santidade. É exatamente a imagem que Tiago pinta no capítulo 1 da sua epístola. Depois você pode ter, nós já compartilhamos aqui essa palavra até no final do ano passado, de Tiago capítulo 1, do versículo 2 em diante. A imagem que Tiago traça ali é a imagem de um ourives trabalhando o ouro no buril. O ourives coloca o ouro dentro do buril, acende o fogo, então, para que este ouro se torne em um estado líquido, quase pastoso, e em uma determinada temperatura, então, certas impurezas que há neste ouro vêm à superfície, ele toma uma peneira, então, e retira aquela impureza. Mas o ourives sabe que ainda há algum tipo de impureza naquele ouro. Ele aumenta a temperatura, e assim, então, mais impurezas vêm à superfície, e ele então passa a peneira novamente para tirar aquelas impurezas. E esse processo então continua até que ele tenha convicção de que aquele ouro é puro, de que aquele ouro realmente agora foi purificado de todas as suas impurezas. Esta é a imagem do agir de Deus na vida do seu povo. Ele disciplina em amor o seu povo. Toda a desolação que o povo de Deus estava enfrentando naquele momento, na realidade, era a disciplina de Deus. Não porque Deus não ama o seu povo, mas exatamente o contrário. A disciplina veio sobre o povo de Deus porque Deus ama o seu povo. Abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 12, vamos lá para o Novo Testamento agora. Hebreus capítulo 12, versículos do 4 até o 13. Hebreus capítulo 12, versículo 4 até o 13. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículos do 4 até o 13. A palavra do Senhor diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação como a filhos que discorrem convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais.
Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o irmão, antes seja curado. Glória a Deus. Toda disciplina vem do Senhor, porque Ele nos ama. E nós não estamos falando sobre isso, né? Mas Ele faz um lembrete. Ele diz: nós respeitávamos os nossos pais porque eles nos disciplinavam, porque eles nos corrigiam. E isso é uma demonstração de amor, não de indiferença. A falta de disciplina, sim, é uma amostra de indiferença, é uma amostra de falta de amor. Ou seja, quando somos disciplinados pelo Senhor, é uma prova do seu amor, do seu cuidado para conosco, nos chamando de volta, nos atraindo de volta, nos conduzindo por sua bondade ao arrependimento. É um chamado de Deus para que nos voltemos a Ele, reconheçamos os nossos pecados, nos arrependendo e nos derramando diante da sua presença. Mas, então, em terceiro lugar, Joel exorta o povo ao arrependimento, que supliquem ao Senhor, se humilhando em sua presença. E ele vai dizer: com roupa de saco, com luto, com cinzas, para que depois de tanta persistência em seus pecados, pudessem encontrar misericórdia. Deus não abandona o seu povo, Deus não lança o seu próprio destino, a sua própria sorte. Deus continua cuidando do seu povo, mesmo que ele tenha pecado. Ainda que o povo tenha abandonado a Deus, Deus não abandonou o seu povo. Veio ao seu encontro com disciplina, clamando para que ele voltasse e se arrependesse verdadeiramente, para que pudesse encontrar misericórdia, para que pudesse então novamente encontrar a bênção de Deus. O arrependimento sincero traz consigo restauração. Não há coração quebrantado que seja rejeitado por Deus. Diante dos seus pecados, Davi então reconhece diante de Deus que um espírito quebrantado e um coração contrito e compungido são sacrifícios agradáveis que Deus não rejeita. Quando o homem se apresenta diante de Deus com o seu coração quebrantado, reconhecendo o seu pecado, então ele é restaurado por Deus. Enquanto o pecado produz o juízo, o arrependimento produz a bênção de Deus sobre a vida do homem. Não há pecado que Deus não perdoe diante de um coração arrependido. Glória a Deus. Quando o povo se volta para Deus em lágrimas, Deus se volta para o seu povo em bênção, em restauração. Glória a Deus. O arrependimento seguido de frutos de arrependimento, ou seja, do abandono do pecado, é recompensado com a restauração, com a bênção de Deus. É preciso rasgar o coração diante de Deus, ser sincero,
que esta dureza do nosso coração seja quebrada, não apenas em um ritual de quebrantamento ou de arrependimento, mas um reconhecimento sincero dos nossos pecados e um quebrantamento profundo dos nossos corações constantemente, para que possamos desfrutar da bênção do Senhor. Então, em primeiro lugar, ele censurou a estupidez do povo, que mesmo diante do juízo de Deus, não se quebrantou. Em segundo lugar, por causa deste endurecimento do coração do povo de Deus, Joel recebe uma revelação e profetiza então tormentos ainda maiores por vir. O juízo se intensificaria por causa da perversidão dos homens. Em terceiro lugar, ele exorta o povo ao arrependimento, que realmente supliquem a Deus, que se humilhem diante de Deus, reconhecendo a dureza do seu coração, seus pecados, a sua idolatria. E em quarto lugar, então, ele trata a respeito das promessas acerca do reino de Cristo, pois Deus iria restaurar o seu povo à vida, mesmo que ele estivesse morto em seus delitos e em seus pecados. Deus mostra a sua graça, a sua misericórdia, mesmo diante da infidelidade do povo. Deus viria então com restauração, faria aquilo que aqueles homens não foram capazes de fazer, alcançaria o seu povo para restaurá-lo. Ainda que naquele momento a situação parecesse desastrosa, desesperadora, perdida, o próprio Deus iria então fazer aquilo que seria impossível aos homens: salvá-los dos seus próprios pecados. Porque um homem entregue à sua própria carnalidade, ele está escravo dos seus pecados. Ainda que o seu pecado queira deixá-lo, ele não permitirá, porque ele é escravo das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Só quando Cristo liberta, verdadeiramente ele é. Então, aquilo que o homem não pôde fazer por si só, Deus faria em seu favor, salvaria o seu povo. Assim, o livro trata da realidade de todos os homens em todas as épocas. Ele mostra as consequências desastrosas da desobediência e do pecado. Todos os homens padecem e sofrem com as consequências da desobediência e do pecado. O pecado é o que atrai o juízo divino sobre os homens. O modo como um homem vive em relação a Deus vai determinar invariavelmente a forma ou as suas alegrias e as suas tristezas neste mundo. Os judeus haviam, como dissemos, pervertido o culto a Deus, a pureza da adoração havia diminuído drasticamente e o senhorio de Deus sobre seu povo havia se perdido. A resposta de Deus foi o juízo. Ele não deixaria de disciplinar os seus filhos. Esta é a ação de Deus para com os homens, em todas as épocas, em todas as circunstâncias. Todos os homens sofrem com as consequências dos seus pecados e da desobediência. Segundo, o chamado de Deus ao arrependimento e as bênçãos do arrependimento sincero. Todos os homens são alertados por Deus, são chamados ao arrependimento por meio da pregação do Evangelho. Nenhum de nós poderá chegar na presença de Deus com uma justificativa de que não tenhamos ouvido, de que não tenhamos recebido esse chamado de Deus. Nenhum homem, eu
eu creio nesta nação poderá chegar na presença de Deus e dizer que nunca ouviu um chamado ao arrependimento, porque está aí a pregação do Evangelho. Tem se intensificado, tem se multiplicado, tem chegado a todos os cantos dessa nação, por meio dos meios de comunicação, por meio dos missionários, por meio dos pregadores, ainda que na sua grande maioria, infelizmente, tem trocado o Evangelho de Deus pela teologia da prosperidade. Ainda assim, Deus tem conclamado os homens a que se arrependam dos seus pecados e desfrutem das bênçãos do reino de Deus. Esta é a mensagem central do Evangelho. Foi assim que o homem que precedeu a Jesus, João Batista, deu início ao seu ministério. Arrependei-vos e crede em Deus. Foi assim que Jesus iniciou o seu ministério e assim perdurou. Arrependei-vos e crede em Deus. Foi assim que os apóstolos deram continuidade ao ministério de Jesus no seu ministério. Arrependei-vos e crede em Deus. Este é, se assim nós poderíamos chamar, o meio de graça que Deus estabeleceu para que o homem seja introduzido ao reino: o arrependimento e a fé. Sem arrependimento e sem fé, o homem jamais entrará no reino de Deus. Não é por meio, como dito aqui, por meio das obras, não é por meio da boa vontade, não é por meio da religiosidade que o homem entrará no reino de Deus. É apenas e somente pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. Porque importa que pelo nome de Jesus sejamos salvos. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E Deus continua, por meio dos seus ministros, chamando o seu povo a arrepender-se dos seus pecados e desfrutar das bênçãos do reino de Deus. Ele continua nos chamando ainda hoje a esta atitude. E terceiro, aqueles que atendem esse chamado encontram misericórdia e são restaurados, experimentando as bênçãos de Deus e o derramar do Espírito Santo. Tudo aquilo que estava morto por causa do pecado, tudo aquilo que estava perdido, todo aquele desastre e calamidade é restaurado pelo agir do Espírito Santo no coração dos homens. Tudo aquilo que nós havíamos vivido antes de Cristo, vivemos completamente diferente depois de Cristo. Foi restaurado em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias, pelo agir sobrenatural, poderoso do Espírito Santo, em nos atrair ao Pai para desfrutarmos das bênçãos do reino de Deus. Graças a Deus. O livro também mostra como as virtudes de Deus, os atributos de Deus estão em harmonia e atuam de forma irrepreensivelmente sábia. Eu creio que você já deve ter ouvido isso, quem sabe de maneira indireta ou direta. Eu já ouvi de maneira direta, né? Conversando com uma pessoa, ela disse: não, eu vou para o céu, não importa o que eu estou vivendo, né? No caso em questão era lesbianismo, né? Não, Deus vai me aceitar porque Ele é amor, né? Eu imagino que você já deve ter ouvido isso também. Não, Deus me ama, Deus me ama. E evangeliqueis, né? E nós temos que ter cuidado com este Deus que ama, porque além de amor, Deus também é justiça, Deus também é soberano, Deus também é ira, Deus também é santo, e Ele não permitirá que a sua santidade seja afrontada. E aqui, então, no livro de Joel,
o profeta mostra como Deus atua através das suas virtudes de forma sábia, sem que nenhuma das suas virtudes interfira uma na outra, que faça sombra uma para a outra. Na mesma medida que Deus é amor, Ele é justiça. E como diz, se eu não estou equivocado, a W. Pink, no seu livro sobre os atributos de Deus, nós devemos aprender a olhar para Deus como se Ele fosse apenas amor e não justiça. Mas também devemos aprender a olhar para Deus como se Ele fosse apenas justiça e não amor. Porque Ele é amor na mesma medida que Ele é justiça. Ele é santo na mesma medida que Ele é gracioso. Ele é misericordioso, sim, mas Ele também é todo poderoso. E nós vamos ver aqui então a ira de Deus, pela qual Ele executa a maldição do pacto, da aliança, porque Ele havia feito ameaças para todos aqueles que desobedecessem os seus preceitos, os seus mandamentos. E por ser imutável, fiel, Ele não deixa de cumprir nenhuma das suas palavras. Sejam elas palavras de ameaças ou palavras de promessas, como nós falamos no domingo passado. Este entendimento da imutabilidade de Deus e da sua fidelidade é para o rebelde, para o infiel, terror, porque não pensem os homens que chegarão diante de Deus no último dia, no dia do Senhor, e Deus dirá: não foi bem assim que eu estava falando. Eu disse que os mentirosos, que os covardes, que os afeminados, que os roubadores, que os prostitutos, que os adúlteros iriam sofrer eternamente, iam padecer eternamente, mas era só assim, eu só disse por dizer. Não, Deus não mudará de ideia. Ele levará a cabo, Ele cumprirá cabalmente cada uma das suas ameaças. Mas também o entendimento da imutabilidade de Deus é para nós, crentes em Jesus, para os fiéis, para os justos, para os santos, motivo de esperança, de alegria, porque Ele cumprirá fielmente cada uma das suas promessas de bem-aventuranças. Nós teremos a certeza e a convicção de que Cristo virá, porque Ele é fiel para cada uma das suas promessas. Mas além da ira, da imutabilidade, nós encontramos o amor de Deus. Então sim, que o leva a procurar, a defender e a fazer prosperar o seu povo. As bênçãos do pacto, da aliança de Deus com o seu povo virão sobre os fiéis, enquanto o juízo inevitavelmente alcançará os rebeldes. As bênçãos de Deus virão sobre os fiéis, sobre aqueles que, ainda que pecaram, quebrantaram o seu coração e se arrependeram dos seus pecados. Porque Deus é amor. E Ele prova o seu amor para conosco em nos fazer ricos. Amém. Glória a Deus. Ele prova o seu amor para conosco em não nos deixar ficar doentes em nenhum dia das nossas vidas. Não. Romanos, por favor, capítulo 5. Aleluia. Versículo 8. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí está a prova do amor de Deus. Ainda que éramos pecadores, Ele enviou o seu único filho, o seu filho unigênito,
para dar a sua vida em resgate por nós. Porque ainda que não tenhamos dinheiro, riquezas, fama, reconhecimento neste mundo, ainda que não tenhamos saúde nesse mundo, se temos Cristo, estamos salvos por toda a eternidade. Quero lembrar de algo que foi citado aqui há algum tempo. Vou parafrasear porque eu me recordo literalmente das palavras do pastor Lúcio Shedd, já falecido. Um homem extremamente abençoado. Que você encontrar esse homem, pode escutar, pode ler, porque vai ser bênção. Lúcio Shedd. Vou passar só a imagem daquilo que ele disse. Os soldados muitas vezes vêm vitoriosos da guerra. Alguns vêm com seus membros amputados, sem uma perna, sem um braço, sem um olho, feridos, mas vitoriosos. Em Cristo, o seu povo chegará lá na eternidade, vitorioso, triunfante, ainda que ferido, chegaremos lá. Porque Ele tem cuidado de nós. Porque foi Ele quem nos salvou e Ele tem garantido a nossa salvação. As pessoas perguntam e dizem: mas se eu pecar, eu perco a minha salvação? Eu refletindo sobre isso essa semana, eu pensando, cheguei a uma conclusão. Os nossos pecados, na verdade, não nos farão perder a salvação, se já fomos salvos, mas demonstrarão se somos salvos ou não, se permanecermos neles. É o caminho inverso. Os nossos pecados, aqueles que perseveramos, porque pecamos, essa não é a questão, mas Jesus disse: aquele que permanecer no pecado. Os nossos pecados demonstram se somos salvos ou não. Aí está a questão. Porque não somos salvos porque somos bons, porque somos capazes, porque somos capazes de guardar a nossa salvação. Somos salvos porque Cristo nos salvou. E Ele tem guardado a nossa salvação. E Ele disse: ninguém vai arrebatar vocês das minhas mãos. Eu vou guardar vocês. Eu vou guardar. Me esqueci agora a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza. Ele guardará o meu depósito até aquele dia. Ele vai guardar. Porque Ele é poderoso para nos guardar. Aí está o amor de Deus. Mas Joel também nos mostra, além da ira, da misericórdia, da fidelidade, da imutabilidade, do amor, a soberania de Deus. A devastação das lavouras, que depois nós vamos ver mais detalhadamente, no primeiro capítulo principalmente, não era simplesmente uma catástrofe natural. Era, na verdade, a intervenção divina disciplinando o seu povo. A invasão dos gafanhotos, a seca severa e a devastação do fogo são colocadas neste livro como obra de Deus, como ação de Deus intervindo na vida do seu povo. É Deus quem tem o controle de todas as coisas. Ele continua assentado no trono. Os homens podem guerrear, as nações podem estar em crise, os poderosos podem perseguir a igreja, o povo de Deus, a palavra de Deus, podem perverter os caminhos de Deus, podem adulterar a palavra de Deus, o espírito do anticristo pode perverter a palavra de Deus. O salmista diz que os povos podem tentar subir aos céus e batalhar contra Deus, e a palavra diz que Deus se rirá deles, Deus zombará deles, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não há nenhum que se compare a Ele, não há outro além dele. Ele tem todo o poder, ainda e sempre terá todo o poder nas suas mãos. Ele é de eternidade a eternidade, o Deus soberano, acima de todas
mas também podemos ver essa mensagem, essa mesma soberania na restauração do povo de Deus. Porque assim como Deus foi quem enviou o juízo, foi por sua mesma soberania e poder que Deus retirou o juízo, porque Ele tem o controle, mostrando assim o seu poder, a sua soberania, em disciplinar, mas também em consolar o seu povo, em restaurar o seu povo. Ele tem o controle sobre cada uma das circunstâncias da vida. Nada daquilo que eu e você enfrentamos neste mundo, nesta vida, foge do controle soberano de Deus. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais detalhadamente sobre isso nas próximas mensagens. Mas há uma frase, uma declaração de William Cowper, um escritor de hinos. Ele diz: por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Por trás de toda disciplina de Deus há uma ação amorosa e bondosa de Deus em nos conduzir de volta ao seu braço. Poderíamos olhar para o acontecimento na vida daquele que nós conhecemos como o filho pródigo. Ele teve que chegar a estar no meio dos porcos, desejando a comida dos porcos, e nem isso lhe davam, para cair em si então, para reconhecer a sua situação deplorável, para estar convicto para voltar à casa do Pai. Se tudo prosperasse na sua vida, ele se afastaria cada vez mais da casa do Pai. Mas a providência divina veio sobre a sua vida, levando, conduzindo pelas suas próprias decisões aquela situação e circunstância deplorável, para que então ele estivesse convicto de que tudo o que ele precisava, como ele mesmo reconheceu, estava ao lado do Pai. Esta é a ação soberana de Deus nas suas providências. Mas para finalizar então esta introdução, todos estes assuntos e temas giram em torno de um tema central, que é o dia do Senhor. O dia do Senhor. O profeta mostra o que acontecerá no futuro à luz dos acontecimentos do seu dia. Aquele caos, toda aquela desolação é uma imagem do que ainda estava por vir no dia do Senhor. Aquelas circunstâncias apontavam para a concretização da história, para o final da história, para o dia que o Senhor virá então para definitivamente julgar todos os homens, julgar os vivos e julgar os mortos, e dar a cada um a paga pelas suas obras, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, pelas suas intenções, pelas suas omissões. O dia que o Senhor julgará todos os homens, grandes e pequenos. Este dia será dia de trevas, de terror, de desolação, de destruição, mas também de grande expectativa e de alegria, porque os fiéis estarão entrando pelas portas celestiais para estar com o seu Deus. Aleluia! Em contraste com as nações condenadas à destruição, os fiéis serão libertos do poder e da presença definitivamente do pecado. Glória a Deus. Desfrutaremos das bênçãos do reino de Cristo, quando Ele voltar então e restaurar todas as coisas. Glória a Deus. E na continuidade então, como dissemos, nós vamos procurar estar refletindo acerca destes assuntos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.